Oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Glória a Jesus, glória a Jesus, glória, glória, glória a Jesus. Ai, deixa eu ligar. O trem tá fora da tomada. Aqui. Gente, me atrasei hoje, né? Meu Deus, me atrasei. Gente, se perde nas tarefas de casa. Oi, Cris, bom dia. Lu, bom dia. Como vocês estão? Gente, quanto tempo, ó, saudade de vocês. A paz, 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 paz do Senhor. Aleluias. Vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos então dar continuidade. Tá bom, Cris. Vai, mulher. O importante é estar fazendo o nosso devocional, né? Pois vá em paz, viu? Depois volta. Bom dia. Glória a Deus. Vamos orar. Me perdi no horário hoje. Ai, e não foi nem de acordar não, que acordei era 6h50, eu acho. Foi nos afazeres aqui de casa. Já troquei roupa de cama, já, a máquina ali, a minha melhor empregada já está trabalhando, que é a máquina de lavar e secar. Demorei porque eu fui fazer o meu shot. Todos os dias continuo tomando o meu shot matinal de limão, açafrão, gengibre. Hoje eu esqueci de colocar a essência, ó. Hoje eu tomei só esses 3. Vamos orar? Eu só tô começando. Hoje nós vamos ler então Lucas capítulo 2. Alguém escreve pra mim? Bora orar. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor para que nos conduza nesse devocional, para que a Tua presença seja notória em nossas vidas, para que nós possamos compreender aqui a Tua palavra. Por favor, abra os nossos olhos e nos explica, nos dê entendimento, fale conosco acerca da Tua palavra, nos direciona para este dia de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, este é o meu pedido hoje, Pai, que nós possamos estar ainda mais sensíveis ao Senhor, ainda mais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Gente, eu até ontem citei sobre o livro, né? Estamos hoje no nosso 7º dia, né? Não, 6º dia do propósito. No nosso 6º dia do propósito de 40 dias. E, gente, lendo o livro,
meu Deus, como tá me fazendo assim bem e inspirador no sentido de buscar algo novo, sabe? E aí eu tô no livro, quem ainda não leu hoje, eu até mandei lá no grupo de oração os áudios, né? Da leitura das páginas de hoje. E, gente, como me encanta, assim, ver... ele vai descrevendo que não só ele desfruta dessa presença do Espírito Santo, mas as pessoas que estão perto dele. Quando ele chega perto de alguém, as pessoas começam a chorar, as pessoas começam a sentir, a perceber que tem algo diferente ali nele, sabe? E nos últimos dias, ele... nos últimos dias, nesses dias assim, de maneira muito mais intencional, com um coração muito mais entregue, eu tenho buscado esse relacionamento mais profundo, sabe, com o Espírito Santo, dessa forma, de uma forma que consiga ser palpável, que consiga ser sentido para todo mundo, assim, também perto. E eu tô muito, muito feliz do que eu tenho vivido nesses dias, muito, muito. E eu quero aí, mais uma vez, motivar vocês para viverem algo assim no Senhor. É possível isso, é possível. Ui, pera que bati aqui na mão. Vamos lá então para Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus. Bom dia, meninas, foram chegando, Elizabeth, Marleusa. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Marleusa, estou bebendo hoje café na xícara que você nos deu, que às vezes eu acho que eu uso mais que o Benjamin essa. Olha que lindo que eu ganhei. Benjamin ganhou, né? De presente de aniversário. Olha, será que eu amei? Amei muito, né? Tô usando ela hoje. Vamos lá. E todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Cada evangelho vem apresentando Jesus de uma forma diferente, né? Cada evangelho apresenta Jesus com um foco diferente. Por exemplo, Mateus, ele vem apresentar Jesus de uma forma aonde vem mostrando, e começa pela sua linhagem, né? E vem apresentando ele ali dentro daquela linhagem, de ser ele o filho de Davi, de ser ele aquele a quem haviam cumprido. Então, ele é a resposta da palavra. Ele é. Isso é Mateus.
E aqui em Lucas, nós vamos ver Lucas apresentando Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus. Por isso que o Dr. Lucas não se preocupa em alguns aspectos, por exemplo, acerca da sua genealogia, acerca de comprovar de quem ele veio, a afirmar muito assim, ele é aquele a quem está cumprindo, e ele veio para cumprir com aquilo que foi dito e tal e tal. Então Lucas, ele vem apresentando Jesus como o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Deus esse que prepara, abre, né, a madre, como nós já vimos, de Isabel, para trazer um homem, João, que fosse preparar o caminho para o Filho de Deus. E aí fala desse nascimento, mostra o cântico de Maria, para dar vazão e ênfase nesse sentido. Não foi um ato natural como que Jesus veio. Não, ele veio de uma forma milagrosa. E este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Então nós vamos ver, porque como doutor mesmo, ele vem trazendo muitos pontos e ele vai descrever, se nós vamos perceber isso durante o Evangelho, ele detalhando mais algumas enfermidades. Para quê? Para que ele venha comprovando que ele não é natural. As curas, os milagres são feitos de fato por alguém que poderia realizar só sendo filho de Deus. Então, esse olhar dele, às vezes mais técnico, é para que a luz fosse colocada em Jesus, sendo ele o Filho do homem, o Filho de Deus. E é isso que nós vamos olhar. E esse Filho de Deus, tá? Essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. Olhar para Jesus e ver nele o Filho de Deus. E como Filho de Deus, nós vamos ver, por exemplo, aqui iniciando o seu nascimento, quando ele vem trazer dificuldade. E não é porque ele é o Filho de Deus, não é porque ele é o Filho do Altíssimo, que a sua vida, na sua vida, as coisas caminharão com facilidade. Então, o Filho de Deus nasce e é colocado numa manjedoura porque não tem lugar na hospedaria. E não estamos falando de uma hospedaria de palácio, não estamos falando de uma hospedaria em lugares luxuosos, não. Nós estamos falando que ele não tinha lugar ali entre os simples, uma hospedaria simples, mas ainda assim, não foi encontrado para ele lugar. E aí nós vamos descrever esse Filho de Deus que se despiu, né? Sabemos, como diz Isaías, se despiu de toda a sua majestade, mesmo agindo de maneira milagrosa, mesmo vivendo milagres diariamente a partir do início do seu ministério. Ele vem trazendo Jesus de uma forma simples. É esse Filho do homem, o Filho de Deus, que age na simplicidade, que trabalha na simplicidade. E que vai muito contra a muitos evangelhos que são pregados aí. Hoje em dia, se você for olhar, e é algo que me assusta, porque a rede social hoje, ela não é usada, e na grande maioria das vezes,
as pessoas, e eu tô falando de cristãos, tá? Não usam o poder do evangelho como atração. Por exemplo, no meu, aqui, é sobre isso. Mostro a minha rotina, as minhas fotos e tal, mas a minha ideia aqui, tanto falar de psicologia, falar de estudo, eu falo muito sobre identidade aqui, mas o foco é sempre como base Jesus. E só que o que está acontecendo muito? As pessoas estão chamando a atenção e o gatilho que está levando para chamar a atenção é a inveja, é a cobiça. Melhor falando, vou trocar. Em vez de ser inveja, eu vou colocar cobiça. Mostra uma vida tão glamurosa ao ponto para fazer com que você cobice aquilo dali também. Gente, você pode ver todo mundo que vende alguma coisa, hoje, antigamente, para se vender, o que mostrava? O produto. Ponto. Era só o produto. Antigamente, para se vender alguma coisa, eu tinha que ter conhecimento do produto. Eu tinha que ter conhecimento daquilo que eu estava oferecendo. Ponto. Hoje em dia é assim? Não. Hoje em dia, o que mostra? A vida. Então, por exemplo, não é só... Você vai pegar aí... não é só o que o meu serviço proporciona. Não é a construção de alguma coisa. Vem ter essa vida luxuosa que eu tenho. Venha ter e venha andar em carros que eu ando. Trabalhe assim, faça esse curso tal, faça desse jeito para você ter esse carro, para você ter essa vida, para você ter a liberdade de viajar e tal. Gente, e não é que isso não seja de Deus. É óbvio que é. Ai, gente, essa semana eu fui num spa. É um presente que eu tinha ganhado de aniversário. E eu só tô usando em março. Porque ia vencer e eu tinha me esquecido. E aí, eu tinha ganhado um dia no spa de uma amiga de presente de aniversário. E aí, eu fui usar essa semana, porque vencia hoje. Dava os 90 dias hoje, né? E aí, eu tinha que usar. E aí, e lá é um spa cristão, assim, sabe? O fundo musical são louvores. A sala que eu estava era a sala do descanso. Aí tem o nome das tribos. E ali era do descanso. E eu olhando, ela massageando os meus pés, naqueles calda-pés ali. Falei, Senhor, essa é uma vida pro dizimista. Senhor, essa é a vida para um ofertante. Precisamos desse descanso. Gente, eu nem lembro a última vez que eu tinha recebido uma massagem dessa. Não, já tinha. Já tinha feito, né? Massagem relaxante, drenagem, já tinha feito. Mas já tinha tempo. E eu falei, ai meu Deus, que delícia. Uma terça-feira à tarde, eu estar podendo aqui, estar no spa. Isso é uma vida assim. Sei que não é todo mundo que pode, né? Então, ai, Senhor, obrigada por ter. Mas, então, assim, é óbvio que é bom ter coisas assim. É óbvio que é bom. Só que não é esse o atrativo do evangelho. Não pode ser. Não pode ser. Você não pode vir para o evangelho com o objetivo maior de ter uma vida próspera. Ainda que isso possa acontecer. Ainda que isso possa melhorar. Mas é você entender que tudo isso entra nas demais coisas. O mais importante é o reino. O mais importante é buscar esse reino e a justiça dele. Ponto. E esse reino e justiça
é você aprender a gozar diante de simplicidades, tá? Porque se você for aquela, eu vou buscar para ter uma vida melhor e tal, gente, nunca vai ser suficiente. Se o seu objetivo tá numa melhora de vida, deixa eu falar uma coisa para você, nunca será suficiente. Você nunca vai conseguir alcançar algo suficiente. Mas você quer desenvolver paz, você quer provar do reino e da justiça, aprenda a olhar, aprenda a ter gratidão, a desenvolver esse olhar de gratidão, onde e quando? No que você já tem. Seja grato pelo que você já tem. Aprenda a fazer do que você já tem, a desenvolver momentos felizes ali. Porque Maria poderia ter tido muitas outras coisas por ter o filho, por ter gerado, por ser a mãe do Filho de Deus. Ela poderia exigir de Deus algumas coisas. Para algumas outras pessoas seria motivo para ela exigir isso. Mas Deus sabia quem estava entregando o seu filho. E nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada Maria exigindo alguma coisa de Deus, porque ela foi escolhida para ser a mãe do filho dele. Então, hoje, qualquer coisinha que a gente faça, pregação, a gente já quer exigir alguma coisa. Qualquer serviço, uma obra social, um negócio, a gente já quer o ato de devolver o dízimo, o ato de dar oferta. Cara, você não oferta porque você está assumindo uma responsabilidade para com o seu irmão. Não, você está ofertando porque te ensinaram que quanto mais você dá, mais você vai receber. E aí você entende que o objetivo e o foco não é o reino? Então, o dízimo não é mais como um olhar de gratidão. Não, eu estou devolvendo porque eu estou dando, ali devolvendo os 10%, porque primeiro ele me deu 100. Ele me deu 100. Ele não te deu 90. Ele te deu 100. E o princípio do dízimo é você devolver 10% como gratidão. Só que o que é ensinado? Se você não der, você vai perder os 90, viu? Porque vai entrar o migrador, o purgão, o gafanhoto. Ixi, se você não der o dízimo, o telhado da tua casa vai quebrar, o pneu do carro vai furar. Aí dá por medo. Dá com intenções de ganho. E não ensinam que o princípio do dízimo é gratidão. Eu dou porque eu já ganhei, eu já recebi. A oferta. Não ensinam sobre responsabilidade. Porque eu oferto, porque eu assumo responsabilidade sobre a vida do meu irmão. Oferta não é para multiplicar o que eu tenho. Eu não estou dando com a intenção de multiplicar o que eu tenho. Não é para um benefício próprio. É quando eu assumo a responsabilidade sobre a vida da outra pessoa. Então não é por uma questão assim, eu vou ofertar porque aqui, ó Deus, eu estou dando 10%, eu estou dando 10 e eu quero colher R$100. Que é isso que a grande maioria ensina. Não. Oferta é responsabilidade. É quando você compartilha de você. Então, é quando eu oferto sobre a vida de alguém para assumir uma responsabilidade. Então é uma reforma na igreja? É para uma melhoria de todo mundo? Não, eu assumo essa responsabilidade. É uma oferta que eu dou num abrigo, numa casa de idosos, num negócio de criança,
Eu assumo essa responsabilidade de dividir, de partilhar o que eu tenho. O foco tá totalmente contrário. E nós devemos nos lembrar da simplicidade do Evangelho. Lucas vem apresentar o Filho de Deus. E um Filho de Deus que desfruta do seu propósito. Ponto. Tá? Vamos lá. Versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos. Durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, às quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Gente, olhem vários pontos de simplicidade. O anjo não apareceu aos sumos sacerdotes, não apareceu aos mestres da lei, não apareceu aos escribas, não apareceu aos governadores, às províncias. Não, ele apareceu aos pastores. A homens simples que estavam escondidos, exercendo a sua vocação, cuidando de ovelhas. Falando de uma forma simples mesmo. Ovelhas, animais mesmo ali. E através da simplicidade, através de pastores, começa então, nós vamos ver, ser anunciado que o Salvador já estava entre eles. Porque depois os pastores foram anunciar que o Salvador estava. Vamos lá. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. 17. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhe fora dito. E às vezes é tão ilógico a maneira como Deus trabalha, porque é isso. Ele aparece de forma gloriosa a enviar mensagens. Então ele envia anjo a anunciar e ele mostra aqueles simples pastores um exército de anjos. Um exército de anjos. Gente, de ver fisicamente assim mesmo, na terra, eu vi uma única vez. Uma única vez.
no início da minha conversão. No início da minha conversão. Eu já tive visões sobre anjos e tal. Mas ver nitidamente, de ver, eu vi uma única vez. E olha, eu estava ainda na faculdade de administração. Então, deve ter sido aí em 2010. Foi em 2010. Final de 2010, eu acho. Início de 2011. Que foi quando eu vi. Eu tava indo. Eu lembro até hoje. Eu lembro do sapato que eu tava usando. Porque eu olhei para baixo. Eu fui olhar o meu pé, quando eu vi, caiu assim, ó, o anjo, ele pousou, sabe, em pé diante de mim, que eu quase caí para trás, de susto. Eu quase caí. Teve uma moça que ainda me segurou assim, ela, você tá tudo bem, moça? Falei, tá, eu acho que foi o salto, que machuquei o pé, deve ter pisado errado, e aí que eu quase caí. E eu andando, e eu vendo o anjo na minha frente, andando na minha frente, enorme, e a minha carne tremia, e eu não sabia o porquê. O que eu via? Ele desembainhando uma espada e indo na minha frente. Depois eu entendi o porquê. Era algo sobre o que eu estava vivendo na época, nem vale a pena mais contar sobre. Depois eu entendi o porquê que o Senhor precisou guerrear uma guerra por mim que eu naquela época não conseguiria fazer. Não conseguiria lutar aquela guerra. E ele precisou fazer isso por mim. Então, mas mostrar pra você essa... E ele não apareceu assim pra mim numa igreja grande que eu fui, num dia onde eu estava em jejum, que eu estava em propósito, que eu estava subindo monte, descendo monte. Gente, nós precisamos trazer mais simplicidade para as coisas de Deus. Sabe? De você entender a importância de você desfrutar desse relacionamento na sua vida diária, nas coisas simples do seu dia. Bora. Jesus é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha nascido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olhem só, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Gente, olha que incrível isso daqui. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir-me em paz, o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação,
que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Gente, olha que loucura. Olha que loucura. Um homem segurando um bebê que estava ali, cujos pais estavam com sacrifícios na mão, indo ofertar, né, oferecer sacrifícios, e aquele bebê era a resposta de toda a palavra. Um bebê até então. O Filho do Homem poderia vir sobre a terra já com 30 anos? Poderia. Ele poderia já vir totalmente pronto? Poderia. Mas ele escolhe, Deus escolhe o processo, o curso natural das coisas. Então agora é o Deus Filho em forma de bebê, se sujeitando aos cuidados humanos. Então, é um humano pecador podendo levantar Deus Filho. Era uma humana pecadora que foi feita como pecado, né? Como as escrituras diz, como Davi diz, pelo pecado eu fui concebido, a minha mãe. Então, uma pecadora que gera o Deus Filho, uma pecadora que alimenta, que dá mamar para um Deus Filho, uma pecadora que limpa o bumbum do Deus Filho. Essa é a loucura do Evangelho, de entender que o Deus Filho se sujeitou à sua própria criação. Se sujeitou à sua própria criação. E isso é espetacular. É alguém movido pelo Espírito que levanta um bebê, que é ali o Deus Filho, é uma parte da Trindade. Para vocês entenderem, essa é a loucura do Evangelho. É isso o que muitos não conseguiam entender na época, e até hoje muitos judeus não conseguem acreditar que Jesus era o Filho de Deus, porque a vida de Jesus, ateu, judeus, a imagem de Jesus, a vida, Jesus homem, é indiscutível, tá? É indiscutível que ele existiu, isso é indiscutível. A história comprova, a ciência comprova a existência do homem, do Jesus. Jesus é comprovado. Gente, é só vocês olharem para o tempo. Hoje é dia 8 de março de 2024, DC, que significa depois de Cristo. Os dias é contado, e é contado porque DC, depois de Cristo. Se você for olhar a história, se você for olhar a ciência, e ela declara, quando vai contar anos, a ciência coloca lá ou um A.C. ou um D.C.
antes de Cristo, não sei, 1000 e quantos anos antes de Cristo, ou não sei quantos anos depois de Cristo. A imagem, a vinda dele, isso é indiscutível, tá? É indiscutível. Ele veio. O que as pessoas não acreditavam, muitos, é que este Jesus seria o Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo. É o que muitos não creram. Então, a ideia não é você acreditar só que ele veio no mundo, porque isso daí é indiscutível. Ele veio. A fé é você entender, é aceitar, é acreditar que esse Jesus humano trazia dentro de um corpo humano a alma, o Espírito de Deus. Então, é o Filho de Deus vindo em forma humana. O homem Jesus, mais uma vez, é indiscutível, é comprovado. Os judeus falam de Jesus, mas muitos ainda acreditam que ele foi só um profeta. Muitos não creem, não confessam Jesus como Salvador. Mas eles sabem da existência de Jesus, acreditam nele como um profeta. E esse é o ponto em que hoje a nossa fé não é meramente na existência dele, porque isso está escrito, está comprovado, é cientificamente comprovado. E você não precisa de fé para acreditar que Jesus nasceu e ele era filho de Maria. Não. A fé é para você crer que esse nascimento, que este bebê, o adolescente, o homem que viveu os processos humanos era o Filho de Deus, o Salvador. Então, a fé é nesse aspecto. Você não precisa de fé para acreditar que ele veio, que ele fez os milagres. Porque tudo isso é cientificamente comprovado, gente. Tudo isso é cientificamente comprovado em Israel. Tem, se você, as viagens de mostrar onde Jesus passou. Então, é comprovado cientificamente falando que ele veio. A nossa fé precisa ser desenvolvida a olhar para aquele humano e entender além. Esse humano é o Filho de Deus vivo, tá? Então, não é só para... eu tenho que crer que ele existiu. Não, você não precisa de crer para isso. É só você pesquisar. Os fatos históricos, a ciência, tudo comprova a existência dele na Terra. A sua fé é para olhar para esse homem e dizer: esse é o meu Salvador. É crer na sua ressurreição. É crer que hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. A fé que ele espera de nós é para isso. Bora continuar que o tempo já deu. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos.
Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso é extraordinário. Mais uma vez, a fé se torna extraordinária, gloriosa, quando você passa a crer não só na existência dele, mas de você enxergar em Jesus o Cristo. Porque são aspectos diferentes. Jesus é o filho de Maria. Por isso que muitos não creram que Jesus, mas não é Jesus o carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José o carpinteiro? Então, não é crer em Jesus, é crer no Cristo do Senhor. Tá? O menino Jesus no templo. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminado a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontraram. Voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe disse: "Por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura." Ele perguntou: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Glória a Deus, glória a Deus. Que uma vez, eu até preguei sobre isso aqui, preguei sobre Maria e José perdendo Jesus de vista, adorando e estando no caminho. E é isso que muitas das vezes acontece com a gente. Nós estamos no caminho, nós estamos na igreja, nós estamos exercendo coisas, fazendo coisas, trabalhando para Ele, mas às vezes podemos perder Jesus de vista, podemos perder Jesus durante o caminho. E aí, 3 dias depois só da falta dele. Gente, como que uma mãe, eu às vezes eu paro aqui para prestar atenção. Como que uma mãe e um pai só percebe a falta do filho de 12 anos 3 dias depois, gente. Distração. E aqui, né, pregamos sobre isso para casais já, quando provavelmente Maria não estava tão perto de José.
Por quê? Ou se estava, não, eu consigo imaginar que Maria e José não estavam próximos. Por quê? Porque aí Maria estava, não, Jesus não está comigo. Ah, deve estar com José. E aí José pensava, Jesus não está comigo. Ah, não, deve estar com Maria. Até que 3 dias depois, eles juntam e percebem. Cadê Jesus? Uai, não estava com você? Não estava com você? Aonde é que estava? Vai procurar e não acham Jesus. Mas o ponto central é entender. Nós sabemos onde encontrá-lo, né? Sabemos onde achá-lo. E vamos encerrar assim. Ainda que você possa estar 3 dias perdidas dele, você possa estar 3 semanas, 3 meses, 3 anos, 30 anos perdida. Eu não sei. Sobretudo, eu quero te convidar a voltar lá onde você se perdeu dele, para então encontrá-lo novamente. Porque, Carol, ele está acessível para todo aquele que o buscar. Todo aquele que o buscar vai encontrá-lo. Pode demorar alguns dias para que você consiga vê-lo? Pode. Mas você o verá. Isso é fato. Você o sentirá. Isso é fato. E, mais uma vez, estender e lembrar vocês sobre o nosso propósito. Estamos aí no 6º dia de 40 dias. Por que 40 dias? Para a criação de um novo hábito. De você parar para orar, parar para buscá-lo de maneira intencional. Ai, Carol, depois dos 40 dias, aí eu não vou precisar mais? Muito pelo contrário. Você já vai ter desenvolvido um hábito. E você já vai fazer isso sem nem ter tanto esforço assim. Essa é a ideia. Buscá-lo de maneira intencional para que se crie um hábito nessa oração diária e várias vezes durante o dia, para que você consiga buscá-lo todos os dias de forma intencional. Não o que ele pode oferecer, mas ele, o reino dele e a sua justiça. É isso que estamos buscando. Não estamos buscando por salvação, por mudança de vida de ninguém. A ideia durante esses 40 dias, Carol, mas eu tô tão aflita, algo aconteceu. A ideia do propósito, você que está no propósito, é não orar por salvação de ninguém, por cura de ninguém, não. É você não pedir nada além do que o reino e a justiça, a sua vontade, ponto. Esse é o desafio. Não é só estar orando todos os dias, mas é buscar unicamente e exclusivamente ele. Esse é o nosso desafio durante esses 40 dias. É olhar talvez para alguma falta e você falar, Senhor, me ensina a confiar. Eu não vou orar para que o Senhor guarde. Me ensine a confiar que o Senhor já está guardando. Não é orar por cura. Não, Senhor, me ensina a confiar que a tua vontade vai prevalecer. Me ensina a confiar para que eu não me desespere. Não é orar para que ele seja curado, mas é orar, Senhor, me ensina a confiar, a descansar no Senhor, mesmo quando as coisas estão fugindo do meu controle. O meu desejo é orar para o Senhor e pedir cura, mas eu quero pedir a tua vontade. Eu quero pedir a tua vontade. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Não é só orar. Não é só orar em línguas. Não é só estar ali. Não, mas é você, diante desses desafios diários, é você olhar para aquilo que lhe falta, para esse desafio, para aquilo
que foge do seu controle, é você olhar para essas situações, Senhor, por favor, me ajude a não me desesperar, a confiar, a descansar no Senhor. Esse é o nosso propósito. Durante esses 40 dias, desenvolver a busca intencional pelo reino de Deus, pela sua justiça, pela sua vontade e de uma forma prática. Orar várias vezes ao dia, de uma forma prática. Não pedir por nada nem por ninguém, senão pelo Senhor. Ah, Carol, mas e se eu não orar? Ah, então significa que você está confiando mais na sua oração do que em Deus. É claro? Isso é nítido para você? Ah, porque se eu não orar pelo meu marido, quem é que vai? Uai, tá escrito que tem um Senhor chamado Jesus Cristo, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele tá intercedendo pelo seu filho. Você não precisa interceder durante esses 40 dias, não. Durante esses 40 dias, você não precisa interceder pelo seu marido. Deus tá. Ah, Carol, mas e se eu não orar? Ele continua sendo Deus. Não é a sua oração que é eficaz. Tá? Não é. No final de tudo, é a intercessão de Jesus que é poderosa sobre a nossa vida. E a ideia do propósito é fazer você descansar nessa oração. É você buscar em Deus direção, revelação, a justiça dele. É você buscar o batismo. Batismo, para quem já foi batizado nas águas, é buscar o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. A ideia do propósito é essa, é você aprender a descansar no Senhor. Para que depois desses 40 dias, você, nos seus momentos de intercessão, você não vai orar ao Pai pedindo a sua vontade. Você vai interceder pelos seus, declarando a vontade do Pai. Por quê? Porque você já está em hábito de oração, você já está em comunhão, você já recebe direção. Então, você intercede declarando. A intercessão, gente, não é algo que eu pego da terra, aqui da terra, e coloco no céu. Intercessão é quando eu acesso o céu, descubro a vontade do Pai e eu declaro isso sobre a terra, sobre os meus. Então, eu intercedo não é apresentando a Deus um problema, uma enfermidade, uma dificuldade. Intercessão é quando eu reconheço um problema, reconheço aqui a doença e tal, e eu vou ao Pai. Pai, qual é a tua vontade para esse problema aqui? O que é? Eu posso fazer alguma coisa? O que o Senhor quer que eu faça? Aí, depois de buscar no Pai, aí então, aqui ó, aí eu vou orar. É estar entre Deus e alguém e alguma causa. Intercessão é isso. É estar entre. Mas é isso. Não é apresentar a Deus o problema terreno, a dificuldade terrena, a doença, a enfermidade de alguém. Intercessão não é isso. Intercessão é você estar em comunhão. É fazer essa entrevista ao coração do Pai. Alguma de vocês, quando eu dei o curso sobre intercessão, alguma de vocês fez? Elizabeth, mulher, lembrei agora, eu vou caçar, eu tô diante do computador agora, eu vou caçar agora os slides do curso de intercessão que você me pediu para te mandar. Lembrei agora. Você me mandou mensagem naquele dia, mas eu não lembrei de caçar. Vou procurar agora. Sentada aqui, eu vou procurar para te mandar, tá? Mas intercessão é isso. Eu entrevisto o coração do Pai para saber o que ele quer para essa situação e cumpro, tá? Então, Carol, já tá no 6º dia, tem como eu entrar? É óbvio que tem.
É óbvio que tem. Participa. Entra, se desafia a isso, a viver isso, tá? A provar dessa vontade do Pai, a descansar debaixo dessa intercessão de Jesus. Tá bom? Então, gente, fiquem com Deus e até amanhã, às 8 horas da manhã. Gente, eu queria fazer com vocês o seguinte. Não vou mentir. Eu queria cancelar as lives de domingo. Deixa eu dormir até mais tarde. Ai, gente, eu amo dormir. Amo dormir. Deixa eu dormir. Vamos dormir. Domingo até mais tarde. E aí a gente faz de segunda a sábado. Tá? Segunda a sábado. E aí no domingo a gente descansa. Tá bom? No Senhor. Acerca das lives aqui. No domingo não vamos fazer. A gente faz de segunda a sábado. Tá? Então, obrigada. Amanhã temos, tá? Amanhã, às 8 horas da manhã, eu aguardo vocês. Beijo.